Era o ano de 2017, numa cidade costeira perto de Tianjin, onde um gato miava sobre um telhado observando a rua movimentada. Dois estudantes na calçada comentavam sobre um colega de cabelo azul que andava sozinho, parecendo distante de tudo. Um deles disse que achava aquele rapaz estranho, enquanto o garoto seguia seu caminho alheio aos comentários. Outro estudante, olhando na direção dele, curioso, perguntou a quem se referia e o motivo de eu acharem esquisito. Então foi explicado que ele era o novo aluno transferido da turma, mas que não falava, o que surpreendeu o colega com a informação. O rapaz que contava pensou em como descrever melhor e afirmou que a situação ia além disso. Parecia que ele era profundamente silencioso, uma quietude que transmitia uma aura diferente e muito particular. O outro ficou confuso com a explicação e perguntou o que aquilo queria dizer. De repente, um carro branco surgiu em alta velocidade na rua, avançando rapidamente em direção aos pedestres descuidados. O garoto de cabelo azul percebeu o perigo iminente e se virou rapidamente, ao mesmo tempo que o motorista gritava dentro do veículo para ele sair da frente. O carro freia bruscamente, parando a centímetros do rapaz, e o motorista, furioso com o susto, expressou sua grande irritação com o rapaz. O condutor, ainda alterado, questionou o que tinha acabado de acontecer, olhando incrédulo para o jovem parado à sua frente. Ele então gritou para o garoto, perguntando se ele achava que tinha muitas vidas sobrando e por qual motivo estava andando na frente de um carro. O motorista continuou gritando, questionando se o jovem era louco ou se desejava morrer, mas o rapaz, sem dizer nada, apenas o encarava. Os outros estudantes que observavam a cena de longe estranharam aquela reação súbita, e um deles apontou que havia um gato lá, um gato branco e laranja que se esfregava na perna do garoto, miando para ele. Confuso, o motorista notou o animal e perguntou o que havia de errado com aquele cara, que apenas permanecia em silêncio enquanto o gato miava. Então, o homem agarrou o jovem pela gola, acusando-o de ser um estudante tentando aplicar um golpe de seguro, afirmando saber suas verdadeiras intenções. Os dois estudantes que observavam comentaram como, mesmo naquela situação tensa, o rapaz não dizia uma única palavra, e um deles tentou chamar o gato, enquanto o outro confirmava que aquilo era realmente muito estranho. O mesmo estudante continuou, imaginando que talvez ele tivesse alguma condição que o impedisse de falar, pois ficava em silêncio o tempo todo, não importava o que acontecesse. De repente, uma garota correndo na direção deles chama pelo motorista pedindo para ele esperar um minuto e perguntando o que tinha acontecido ali. O motorista explicou que o rapaz tinha se jogado na frente do carro, chamando aquilo de uma tática óbvia. Constrangida, ela olha para Dijon, pensando que ele parecia ter seus motivos para agir daquela forma, mas mesmo assim demonstrou um pouco de hesitação. Então a garota se curva para o motorista, pedindo muitas desculpas e implorando para que ele deixasse passar só daquela vez. Com uma expressão suplicante, ela insistiu que Dijon não era esse tipo de pessoa. O homem do carro responde que já que ela estava se desculpando, deixaria passar, mas pediu para que ele tomasse mais cuidado da próxima vez. E a garota o agradece aliviada. Os dois colegas ainda observam de longe, comentando que Iena interveio e resolveu tudo, se referindo a ela como a rainha da turma, enquanto o outro reclamava que o garoto silencioso sempre dava trabalho por serem da mesma classe. O estudante que segurava o gato perguntou ao animal se ele não concordava com o que ele tinha dito. Inesperadamente, o gato mostrou as garras e ficou muito irritado, com seus olhos brilhando intensamente. E com um movimento rápido, o felino arranhou o rosto do estudante que o segurava, o fazendo gritar de dor. O rapaz, assustado com o ataque repentino, questionou o que tinha sido aquilo, enquanto o gato fugia dele pulando para o chão. Nesse momento, vemos uma outra garota de cabelos escuros surgindo na rua, observando tudo com uma expressão calma e serena, enquanto a recém-chegada se aproximava deles. O estudante arranhado estava agora caído no chão. Com o rosto machucado, o rapaz rapidamente cumprimentou a garota, a chamando de Areum de uma forma um pouco sem graça. Ele a cumprimenta com um bom dia, mas ela apenas se afasta sem dizer nada. Fria, grossa, seca. Um dos rapazes comentou que ela tinha uma aura fria, mas o outro comenta que isso era muito atraente, comparando-a com a hiena da classe 5. Fé nas maluca, baby. Requisitos para chamar minha atenção: problema com o pai, problemas com faca, problema com a polícia. Isso só para começar.
O garoto fala que sentiu que ela estava o ignorando, mas seu amigo explicou que a E1 era apenas tímida. Enquanto ela se distanciava, ele perguntou se ela não falava muito por ser introvertida e gentil, e depois se perguntou se ela também não falava. O garoto com cabelo preto exclama que então ela era igual àquele cara, mas o amigo o repreendeu, dizendo para ele não compará-la com alguém comum, pois ela era totalmente diferente. Enquanto seguiam com os outros estudantes, o rapaz foi instruído a limpar aquele sangue do rosto. Na sala de aula, nosso protagonista agora estava em sua carteira, enquanto os outros alunos conversavam ao redor. Com os olhos fechados, ele parecia imerso em lembranças de vozes que diziam coisas como "não é assim" e "não me faça rir", enquanto outros perguntavam se ele tinha visto algo incrível. De repente, ele abriu os olhos. Duas garotas estavam em sua frente. Uma delas comentou que ele manteve seu tempo de meditação, assim como faz todos os dias, enquanto a outra observava que a foto tirada parecia profissional. Iena menciona que fazia um mês desde a transferência dele e que ele fazia a mesma rotina de meditação todos os dias sem falta, o que impressiona a sua amiga. Nesse momento, ela mostrou a foto dele no celular, dizendo que tirou para comemorar, perguntando se ele achava que tinha ficado boa, acrescentando que ele podia apenas apagar se não gostasse. Meio sem jeito, ela pede para ele não hesitar em apagar só porque ela tinha o ajudado antes. Então, sorrindo, ela afirma que ele tinha dado permissão. De repente, a porta da sala se abre com um forte ruído. Lá entrando na sala estava um estudante alto e forte, chamado Seo Taksu, o valentão da classe 25. Alguns alunos inquietos olham em direção à porta. Observando a sala, o rosto de Taksu exibia uma expressão séria. Enquanto isso, na mesa do prota, a outra garota pede à sua amiga que ela enviasse a foto que ela tirou de Jijou para ela. Se aproximando repentinamente, Taksu comentou que o clima ali parecia bom. Brincando, ele pergunta a Jijou por que apenas garotas ficavam perto dele, e acrescentou que até mesmo ele parecia uma garota. Então segurou o braço do garoto, chamando de pequeno garotinho. Apertando a mão de Jijou contra seu rosto, Taksu afirma que era realmente uma mão de menina, e que poderia até se apaixonar por ser tão macia. Porém, Jijou continua exibindo a mesma expressão de antes. Então a garota pediu para Taksu parar, dizendo que isso não era engraçado. Passando a mão na cabeça de Jijou, lá ele, Taksu diz rindo que era porque ele parecia fofo. Nesse momento ele comenta a propósito: "Por que você não foi ao karaokê ontem com a galera, como eu tinha te convidado?" Com uma cara séria, ela responde que já tinha dito que ia dormir cedo por estar cansada, e perguntou se ele não conseguia entender isso. Mas ele retrucou que não, que mesmo assim ela ainda deveria ter ido, pois o namorado dela a chamou e ele já estava esperando por isso há muito tempo. Se afastando, ele fala para ela não faltar hoje, e ela responde que veria. Outro estudante arrasta uma cadeira para Taksu se sentar, e ele se acomoda na cadeira relaxado. Algum tempo depois, na quadra, os alunos jogavam uma partida de futevôlei. Perto dali, enquanto Jijou observava sentado, alguém comenta que isso estava muito cansativo. Era Iena que se abanava com um pequeno ventilador reclamando do calor. Se sentando ao seu lado, ela pergunta a Jijou se ele não estava com calor, apontando o ventilador para ele, perguntando se ele gostaria que ela fizesse isso. Enquanto o abanava, questionou se aquela sensação não era refrescante, e comenta que ele realmente não falava. Na quadra, algo parecia chamar a atenção de Taksu. Ao fundo, um colega pede o passe, enquanto outro diz para deixar com ele. O estudante então chutou a bola com força, gritando que iria cruzá-la. Porém a bola dá direto na cara de Taksu, o atingindo em cheio na cabeça. Em choque, o garoto tremendo pede desculpas a Taksu, explicando que estava apenas cruzando a bola. Passando a mão na cabeça, ele resmunga que seu penteado tinha sido arruinado. Mas em seguida, ele ri alto, dizendo para o colega não se preocupar, pois ele não estava prestando atenção, e pediu para continuarem logo a partida. Enquanto se preparava para recomeçar a partida, Taksu continuava observando Jijou e Iena. Mais tarde, Jijou descansava deitado no banco, aproveitando o momento de tranquilidade. De repente, a porta se abre bruscamente. O estudante de antes que acertou Taksu com a bola corria apavorado, com uma parte do cabelo raspado, implorando e repetindo várias vezes que já tinha pedido desculpas. Porém, segurando uma máquina de cortar cabelo, Taksu mandava o garoto vir logo até ele.
Rindo, ele diz que faria um bom corte de cabelo, perguntando por que o garoto estava fugindo. Sem ter para onde correr, o estudante implorava por perdão, afirmando que não foi de propósito, mas Takisu mandou ele calar a boca e ir logo até ele para ter sua aula de cabeleireiro. Com um olhar ameaçador, Tachisu perguntou se ele precisava sentir o gosto de sangue para voltar a si. Então o estudante se ajoelha e Tachisu comenta que era isso mesmo. Era isso que ele deveria ter feito desde o começo. Enquanto isso, ao fundo, com todo aquele barulho, o prota se levanta de seu sono. Então um dos garotos o percebe e grita assustado, perguntando qual era o problema com ele. Tachisu e os outros olham para Dijou, que ainda estava sentado no banco. Com um sorriso, Tachisu pergunta o que ele estava fazendo almoçando sozinho ali, e comenta que aquilo era assustador. Com uma expressão ameaçadora, Takisu afirma que faria uma obra-prima e que Dijou também deveria assistir. Com a máquina em mãos, ele fala que está prestes a fazer um lindo corte de cabelo, então ele também deveria ver. Cachos de cabelo caíam no chão, e alguns estudantes riam, comentando que aquilo realmente era uma obra de arte, e que o garoto de fato estava muito melhor agora. Se virando para Dijon, ele quer saber o que ele tinha achado do resultado. O cabelo do estudante estava terrivelmente cortado, com apenas 2 tufos no topo, quase como se fossem uns chifrezinhos. Caindo na gargalhada, Tachisu perguntou a Dijou se não ia rir também, impressionado com sua capacidade a tolerar a cena. Eu ri, não vou mentir não. Ele questionou Dijou por não gostar de sua obra-prima, chamando-o de exigente. Enquanto isso, Dijou continuava sem exibir nenhuma reação. Fazendo uma careta, Tatsu diz que aquele corte era muito o estilo de Dijou. Se aproximando com a máquina do cabelo dele, pergunta se deveria criar outra obra-prima perfeita, ou provocando, dizendo que se Dijou não quisesse, era só falar que não faria. Como Dijou não respondeu, Tachisu presumiu que ele estava de acordo. Rindo, ele diz que deixaria o cabelo do prota muito bonito. A máquina zunia muito próxima dos olhos de Dijou. Com uma expressão sombria, Tachisu o avisou para tomar cuidado. Quase encostando a máquina em sua cabeça, ele o adverte para não cruzar a linha e ficar quieto no canto dele. De repente, Tachisu recuou, falando que não podia fazer aquilo, pois as garotas fariam um escândalo. Se retirando, ele diz aos seus subordinados que já estava na hora de ir. Após saírem, o Chiquinha pega o telefone para ver o estrago que tinham feito. Aqueles malditos simplesmente tinham arruinado seu cabelo. Chiquinha com bigode de cria. Irritado, ele reclama daqueles malditos, já que iam raspar seu cabelo que pelo menos terminassem o trabalho. Se virando para Dijon, ele pergunta o porquê ele não riu, dizendo que não se importaria se ele tivesse rido. Mas Dijon, como sempre, não fala nada, apenas o encara. Ainda abatido, o estudante diz que, como esperado, Dijon era diferente dos outros garotos. Indo embora, ele confessa que se fosse ele teria rido, e o agradece pela consideração. De repente, o céu escurece e começa a chover. Os alunos reclamam da chuva repentina. Alguns dividem o guarda-chuva, outros corriam para se proteger da água. E a Reun caminhava sozinha com seu guarda-chuva, com um rosto sério e pensativo. Já no caso de Dijon, ele andava calmamente na chuva, sem se importar em se molhar. Ao fundo, alguns de seus colegas chamam por ele. O cobrindo com o guarda-chuva, eles comentam que Tachisu queria vê-lo. Enquanto isso, Tachisu esperava com seu grupo, incluindo Iena. Rindo, ele comenta com sarcasmo que o cara popular finalmente tinha chegado, e que ele continuava bonito mesmo molhado pela chuva. Nervosa, Iena grita para ele parar, perguntando por que ele havia trazido Dijon ali. Mexendo no telefone, ele pergunta a razão dela estar tão brava, dizendo que só queria verificar algo. Então ele joga o telefone para Dijou, perguntando se ele conseguia ver aquilo. A tela mostrava Dijon como wallpaper de Iena, e Tachisu queria saber qual era a razão para isso. Olhando para a tela, ele continua em silêncio. Tatsu comenta que, para falar a verdade, não sabia se estava sendo mesquinho, mas realmente não conseguia entender. Agitada, Iena grita que aquilo não significava nada, e que só estava usando a foto porque o clima parecia bom. Sei. Aí é foda, né, menino? Aí tu complica a situação. Entrega o jogo pro bandido. Com um tom sério, ele repete a palavra clima, perguntando se era só isso mesmo. Enquanto isso, Iena empurra Dijon, mandando-o ir embora rapidamente, pois aquilo não tinha nada a ver com ele.
Ela insiste para ele se apressar logo e ir embora. Ao fundo, ele questiona se ela não sabia que todas as galinhas estavam se reunindo em volta dele como se fossem abutres. Elas estavam até flertando com ele abertamente. Já perdendo a paciência, ela pede para ele cortar esse papo furado de perdedor bastardo e não passar dos limites. Mas o nosso camarada Tatsu já chega logo junto, o tapa carinhoso. Ji-John, que estava do lado, observando a cena, tem sangue espirrado em seu rosto. Seus olhos se arregalam como se algo tivesse despertado. Completamente sem paciência, Tatsu xinga Iena, perguntando afinal de que lado ela estava. Se virando para Ji-John, ele comenta que parece que essa maldita gostava dele afinal, e insiste perguntando se ele também não estava interessado nela, admitindo que Iena era muito bonita apesar de seu temperamento complicado. Então Tatsu oferece Iena a ele, falando que se ele for honesto, o deixaria namorá-la. Ele exige que Ji-John dê uma resposta, querendo saber se ele realmente não estava interessado nela. No chão, Iena questiona se Tatsu era realmente seu namorado, mencionando suas festas com outras garotas, que ele exibia com orgulho em suas redes sociais. Ainda mais irritado, Tatsu grita que já tinha se desculpado e que já explicou que não podia faltar às festas organizadas por seus amigos mais velhos. Iena afirma que ele não era digno de ser seu namorado e que já estava fora da vida dela. Mas como eu posso dizer, o roteiro não é muito generoso com a Iena. Enfurecido, Tatsu dá mais uma bicuda amiga na coleguinha. Nesse momento, parecia que havia algo diferente com o rosto de Ji-John. Ele não parecia exibir sua expressão fria de sempre. Enquanto Iena, com dificuldades, tentava se recuperar, ele continuava observando tudo. Tremendo e sangrando, Iena diz que agora era realmente o fim para Tatsu e comenta que ela era louca por tê-lo namorado. Agarrando Iena pela camisa, Tatsu grita querendo saber quem deu a ela permissão para terminar. Enquanto determinada, ela o desafiava a bater mais. Partindo para cima dela, ele diz para ela não ficar brincando com ele, porque quem tem pena é galinha. No entanto, no último segundo, Ji-John intercepta o ataque. Em choque, Tatsu olha para Ji-John completamente surpreso. Ele havia se colocado entre Tatsu e Iena, e Tatsu pergunta o que diabos ele pensa que está fazendo. Na chuva, ambos se encaram. Ainda incrédulo, Tatsu pergunta se Ji-John realmente estava interessado em Iena. Partindo para cima, Tatsu exclama que tinha avisado para ele não passar a linha, o acertando em cheio no rosto, cambaleando para trás. Tatsu afirma que ele não era páreo para ele. Nesse momento, algo passa por sua cabeça. Uma mulher gritava, chamando pelo seu nome, dizendo para Ji-John cair em si. Em seguida, um brilho sinistro paira sobre os olhos de Ji-John. Firmando o pé no chão, apesar do golpe, ele permanece de pé, em uma postura desafiadora. Outra vez partindo para cima, Tatsu não acredita que Ji-John aguentou aquele soco e declara que dessa vez não vai mais se controlar. Ele desferiu outro golpe violento, desta vez no peito de Ji-John. Mesmo assim, Ji-John parece ter absorvido o impacto. Seus olhos brilhavam, exibindo uma aura sinistra, o que fez Tatsu recuar, assustado com a expressão e resistência de Ji-John. Desesperado, Tatsu novamente parte para cima, dizendo para Ji-John morrer logo de uma vez. Porém, dessa vez, ele desvia do ataque, o contra-atacando com um soco devastador, que o fez cair no chão instantaneamente. Tudo indicava que Tatsu tinha sido nocauteado. O resto do grupo, agitado, olhava aquilo sem conseguir acreditar. Iena, ainda no chão, também observava a situação, tentando entender o que estava acontecendo. Agora no chão, Tatsu gospe sangue, tentando se levantar, perguntando o que tinha sido aquilo. Mas antes que pudesse o fazer, sem hesitar, Ji-John o chuta com tudo, para garantir que dessa vez ele permaneça no chão. Os outros garotos partem para cima, gritando que ele estava pedindo por isso. Porém, Ji-John rapidamente responde com um soco preciso, derrubando o primeiro. Ele se movia numa velocidade e força impressionantes. Cada golpe era certeiro e brutal. Um dos capangas, desesperado, pegou um cano de metal. Gritando, ele apela, tentando o atingir com o cano. Porém, Ji-John já dá logo uma bicuda na cara do maluco, o fazendo cair no chão sem nenhuma chance de se defender. O último dos moleques de pé estava paralisado de medo. Ainda consciente e se rastejando no chão, Tatsu pergunta a Ji-John o que raios ele era. Se aproximando dele, Ji-John o encara com uma cara séria. Apavorado, Tatsu pergunta quem era ele. Porém, em seguida, já toma logo um remedinho para ajudar a ter um sono bom e profundo. Sobre ele, Ji-John continua a golpeá-lo sem piedade.
Assustada, Iena intervém tentando pará-lo. Então Ji-Jeon, ofegante, finalmente para, com um raio escuro iluminando a cena. Ele respirava com dificuldades enquanto a adrenalina diminuía. Olhando para ele, Iena repete seu nome sem saber o que dizer. Ele apenas pega sua mochila, se virando para ir embora. O outro garoto ao fundo que tinha sobrado comenta que Ji-Jeon era lunático, enquanto Iena, ainda no chão, se perguntava o que diabos tinha acontecido. Alguns colegas conseguiam sentir aquilo que estava escondido por trás do silêncio de Ji-Jeon enquanto ele se afastava na chuva. Era como uma escuridão profunda e pesada que o envolvia enquanto ele desaparecia na noite. Voltando alguns momentos atrás, antes de toda essa confusão, Areon escuta seus colegas chamando por Ji-Jeon, o que por alguma razão chama sua atenção. Ela ouve seus colegas comentando, perguntando se por acaso ele tinha feito algo para irritar Takisu. Ela fica os observando, enquanto os colegas o levavam para outro lugar, dizendo para ele pedir logo desculpas para Takisu. Pensativa, ela parece incomodada enquanto aperta seu guarda-chuva com força. De repente, ela começa a correr. Apressada, ela vai até onde os garotos estavam. Escondida, ela observava a cena se desenrolar. Nesse mesmo momento, seus olhos se arregalam de choque ao ver o que estava acontecendo. Lá diante dela, Ji-Jeon atacava Takisu com uma fúria impressionante. Seus olhos eram frios e determinados. Cada golpe era esmagador. Mesmo com os outros indo para cima dele, ele continuava a luta, acertando socos poderosos sem parar. Aquele não parecia nem um pouco com o garoto que ela estava acostumado a ver. Após o confronto finalmente terminar, Ji-Jeon caminhava lentamente pela chuva. Ele parecia cansado e estava completamente encharcado, com a água da chuva contrastando com o sangue nas suas roupas. Se apoiando por um momento em uma parede, ele percebe a garota que estava próxima ali com o guarda-chuva. Então os dois trocam olhares por um momento. Com a mão um pouco tremendo, ela desvia o olhar. Mas então ela estende o guarda-chuva para ele, se oferecendo para compartilhá-lo com ele. Em silêncio, ele a observa por um momento, mas logo se vira, se afastando lentamente, deixando a Haeun para trás, a observando. No dia seguinte, o sol brilha forte sobre a escola. Na sala, colegas comentam a ausência de Takisu e seu grupo. Também perguntam por Ji-Jeon, notando seu assento vazio. A amiga de Iena comenta com ela que o ambiente parecia vazio sem Ji-Jeon. Pensativa, Iena parece preocupada com ele. Enquanto isso, um membro da gangue de Takisu lamenta o ocorrido. Ele mal pode acreditar que Takisu está no hospital. Um dos valentões pergunta como isso aconteceu e sobre o estado dele. Em choque, o garoto responde que Takisu fraturou o rosto e ficará hospitalizado. Kang Doyle, de outra gangue, quer saber quantos apanharam. E sem jeito, o garoto responde que foram 4. Kang acha isso muito estranho, pois Takisu não era um fraco qualquer, e pergunta que tipo de garoto tinha feito isso. Envergonhado, ele explica que foi um novato misterioso chamado Ji-Jeon. Tudo que eles sabiam sobre ele é que ele não falava. Com uma expressão séria, Kang comenta que não consegue acreditar que 4 perderam para um desconhecido. Isso era extremamente embaraçoso. Um dos capangas agarra o garoto pelo pescoço, perguntando por que ele saiu ileso e querendo saber se ele tinha se escondido como um rato. Então ele gagueja que não se juntou à briga porque achava covardia 5 contra 1. É uma boa explicação. E pergunta se o capanga não concordava, mas irritado ele o arremessa para longe o xingando. Kang quer saber de qual escola esse Ji-Jeon tinha sido transferido. Se levantando, o garoto diz que ninguém sabe, pois Ji-Jeon não falava nada, como se fosse mudo. Então o capanga mais uma vez o cumprimenta com um cumprimento camarada, afirmando que ele era um inútil. Irritado, ele exige que ele faça uma descrição detalhada desse tal garoto. Então o garoto admite, relutante, que Ji-Jeon era bonito, magro como se fosse um modelo, e tinha um ar nobre como se fosse um rico da alta classe. Além disso, embora não falasse, de certa forma ele possuía um carisma estranho e atraente. Que diabos você tá falando, seu merda? Tá querendo namorar com o cara agora? O garoto nega, dizendo que só estava relatando os fatos. É isso que eu sempre digo pros policiais. Um aluno transferido, silencioso e reservado, chamado de John. Um lutador com um carisma visual. Isso é algo bem raro. Daí ele começa a coringar, se contorcendo todo, dizendo que quer ele. Muito suspeito. No dia seguinte, os alunos estão chegando à escola. Entre eles estava Ji-Jeon, que caminhava em direção ao seu armário. Escondido, o garoto da gangue Takisu o observava. Ele se lembra de Kang Doyle ordenando que investigasse o passado de Ji-Jeon.
Intimidado, ele acaba concordando com a tarefa, mesmo relutante. Ele se lamenta por estar nessa situação, mas não tinha outra opção. Quando Gideon abre seu armário, lá dentro havia um celular que não era o dele. Observando o aparelho, de repente ele toca, então ele pega o telefone para examiná-lo melhor. Na tela exibia uma mensagem o parabenizando por ganhar um telefone grátis. Informa que apesar de antigo, o aparelho pode usar o X-Talk e ainda oferece ajuda para quaisquer problemas que eventualmente ele possa ter, ou prometendo sempre respostas rápidas. Ainda segurando o aparelho, ele começa a olhar em volta. Ele olha brevemente na direção do garoto que o observava, mas logo desvia o olhar. Do outro lado, parecia que tinha outra garota escondida que também estava observando. Gideon fica encarando o telefone sem saber o que fazer, enquanto a garota de antes escondida parecia extremamente envergonhada. Por fim, Gideon decide por deixar o telefone em cima do armário, deixando o garoto que o observava confuso com essa ação. Rapidamente, o garoto vê sua chance e corre para pegar o celular. Logo nota que se tratava de um modelo antigo e que não estava bloqueado, imaginando se por acaso Gideon tinha o descartado. De repente, a garota aparece o empurrando por trás, o fazendo cair contra os armários. A garota rapidamente pega o telefone e sai correndo, deixando o garoto sem entender o que raios tinha acontecido. Sem conseguir reconhecer a garota, ele grita a mandando esperar. Logo ele fica irritado, sentindo que tudo está dando errado ultimamente. No corredor, Iena e sua amiga comentam animada sobre os filhotes fofos de sua tia, mas Iena, apenas concordando, parecia distante e distraída. Percebendo isso, a amiga pergunta se por acaso ela estava ouvindo. A amiga acusa de estar pensando em Gideon de novo, preocupada pela ausência dele, mas Iena novamente nega, dizendo que esse não era o caso. De repente, a amiga grita que era o Gideon, e Iena fala para parar de brincar com ela e que já disse que não era isso. Finalmente surpresa, Iena olha em direção a Gideon, que caminhava pelo corredor com sua expressão séria, habitual. Ao vê-lo, o rosto de Iena se ilumina de alívio. Imediatamente, Iena pede um instante para Yuri e corre em direção a Gideon, o chamando. Sem hesitar, ela se joga contra ele, o abraçando, deixando todos ao redor surpresos com aquela cena inesperada. Chorando, ela agradece por tê-la salvado, afirmando que nunca se esquecerá disso. Mas o cara não parece estar nem aí não, o cara é frio e flamenguista. Com aquela cena, o garoto espião fica com inveja, pois todas as garotas pareciam gostar dele. La pica de mel. Rapidamente, ele anota suas observações sobre Gideon em seu celular. Elas consistiam em atrasos, popularidade com as galinhas e, claro, seu silêncio profundo, misterioso e atraente. Ao final da tarde, os alunos começam a deixar a escola. Um garoto próximo dali em uma moto avista Gideon na rua. Ele o reconheceu imediatamente, comentando que não acreditou quando disseram, mas que ele realmente se destacava. Gideon continua andando, mas logo percebe a aproximação das motos, que começaram a rodar em volta dele, o cercando. Um dos caras o chama pelo nome, perguntando se ele se chamava de Joe, mas ele permanece em silêncio com sua expressão neutra, apenas observando. O garoto diz que, a julgar pelo silêncio dele, deve ser ele mesmo, e então o convida a subir na moto, dizendo que vieram buscá-lo. O garoto na moto então pergunta se ele já tinha ouvido falar de Kang Doyle, da escola industrial da Essun. Ele continua dizendo que Kang é uma lenda que chegou ao topo da escola no segundo ano e que todos na cidade de Haesung o conheciam. O provocando, ele afirma que a escola deles é superior à Baidong High School de Gideon, que segundo ele era um lugar de perdedores. Finalmente ele informa que Kang Doyle quer conhecê-lo, o apressando para subir na moto. Com um tom sério, ele tenta tranquilizá-lo, dizendo que não precisa ter medo, pois por enquanto isso era apenas um convite. Os caras tão de scooter, mano. Quem é que vai respeitar um cara de scooter? Como o Gideon começa a se afastar, o outro capanga na scooter pergunta se ele é surdo. Ele insiste o agarrando pela mochila para fazê-lo subir, dizendo para ele se apressar enquanto eles ainda estão sendo legais. Ele o chama de teimoso e ameaça quebrar suas pernas se não colaborar. Mas Gideon simplesmente deixa a mochila para trás e sai andando, deixando os dois abobados para trás. Jogando a mochila do garoto no chão, eles declaram que parece que palavras não vão ser o suficiente. Eles aceleram para cima de Gideon, gritando que ele está perdido.
Dijon, por sua vez, vira na primeira esquina, e o cara já derrapa a scooter se quebrando todo na parede, enquanto tentava fazer a curva. Porém, o cara da moto amarela continua mandando o outro não ficar fazendo bobagens. Subindo as escadas e saltando os degraus com a moto, ele o persegue. De repente, Dijon para enquanto o cara da moto subia rapidamente. Então ele pega um saco de lixo que estava próximo e o chuta em direção ao motoqueiro, o acertando em cheio. Aquilo tinha o pegado completamente de surpresa, o fazendo cair das escadas e acertar o outro cara que vinha correndo logo atrás. Ambos rolam escada abaixo, junto da moto que se quebra com impacto. O cara do óculos pergunta o que foi aquilo, mas o outro manda cortarem o papo furado e irem pegar logo aquele bastardo. Eles rapidamente sobem as escadas novamente. O problema é que agora eles não sabiam exatamente para onde Dijon tinha ido. De repente, um deles diz que o avistou em um beco, mas quando vão até ele, ele tinha novamente sumido. Irritados, eles reclamam que aquilo parecia um labirinto. Um deles novamente o avista, gritando que ele estava lá embaixo. Enfim, um deles consegue alcançá-lo, falando que agora ele estava morto. Porém, aquele não era Dijon. Eles tinham pego o cara errado. O outro capanga chega perguntando o que tinha acontecido com Dijon e quem era aquele maldito. Já completamente enfurecido, o capanga dá um soco na cara do outro garoto de cabelo azul. Isso é o que acontece com quem não deixou o like por causa do Senpao-chan. Já fica a dica. Enquanto isso, o verdadeiro Dijon observava tudo de cima de um telhado. Com o céu começando a escurecer, parece que esse era o fim da perseguição. Mais tarde, Kang lamenta que Dijon tenha rejeitado seu convite dessa forma. Os dois capangas, agora no chão em posição de apoio, reclamam de como quase o pegaram, mas acabaram dando azar. O gorila do moicano chuta um deles por não ter conseguido fazer uma tarefa tão simples. Eles tentam se justificar dizendo que Dijon fugiu por um beco que parecia um labirinto, mas Daisuke grita para eles pararem de ficar dando desculpas. Sorrindo, Kang diz que agora está ainda mais ansioso para conhecer Dijon. Eu não sei como esses caras com piercing na cara brigam, mano. Um soco só já rasgou toda a cara. Tá maluco? Não dá pra ter piercing e querer ser valentão. Não dá nem pra levar a sério. Então Kang pergunta a Sang-min como estava indo o progresso dele nas investigações. E se por acaso ele tinha descoberto alguma coisa. Tremendo, o garoto assustado responde que investigou, mas parece um pouco hesitante. Pegando o telefone dele, Kang lê as anotações, que eram basicamente que ele chegava atrasado, que as menininhas mijavam guaraná por ele e que ele era um mudinho. O hype agora é pegar os misteriosos. E quem é que é mais misterioso que o mudo? Irritado, Kang o encara, perguntando se ele tá falando sério que aquilo era uma investigação. O gorila do moicano já dá uma encoxada no Sang-min que ele até sente um frio na barriga. Que isso, camarada, isso aí tá suspeito, rapaz. Então o garoto já abaixa pra pagar sua penitência. E graças a Deus a penitência dele é só uma flexãozinha. No mundo do crime, há penitências piores que essa. O mais forte come o mais fraco. Daisuke grita com eles para ajeitarem sua postura e os mandando fazerem seu trabalho direito. Mas Kang manda Daisuke soltá-los, ordenando que Sang-min leve Dijon ao portão dos fundos depois da aula. Com um tom calmo, ele pergunta se Sang-min pode ao menos fazer isso. Finalmente, ele manda Daisuke ir pessoalmente para trazer Dijon para ele, declarando com um tom sério que quer encontrar Dijon no dia seguinte, sem falta. Irritado e com firmeza, ele responde que pode deixar com ele. Ainda pagando sua penitência, Seung-min pensa que tá ferrado. Por que raios tinha que ser ele? Frustrado, ele reflete que nem mesmo era próximo de Dijon. No dia seguinte, um colega se aproxima, elogiando a gentileza de Sang-min e perguntando se ele comprou uma bebida para ele também. Mas Sang-min manda ele ralar peito, perguntando por que compraria uma bebida para ele. Surpreso, o colega quer saber para quem é então. Nesse momento, Sang-min avista Dijon, enquanto o colega o chamava de mesquinho. Finalmente, Sang-min se aproxima dele, de uma forma forçadamente animada, desejando um bom dia. Ele elogia a aparência de Dijon, comentando que ele tá um gato bonitão como sempre, ou oferecendo uma lata de refrigerante, mas Dijon apenas dá uma encarada nele, com um ar de desconfiança. Rapidamente, Sang-min tenta se explicar, dizendo que Dijon deve estar entendendo tudo errado. Ele não era um dos caras de Takisu, mas que apenas acabou se envolvendo com eles, por isso queria esclarecer o mal-entendido. Com um sorriso meio estranho, ele confessa que ver Takisu apanhar foi revigorante, e que naquele momento sentiu um grande alívio. Por isso ele estava ali para oferecer uma bebida a ele, o convidando para beberem juntos.
Porém, como esperado, Ji-Jeon apenas ignora e sai andando. Em pensamento, Sang-min o xinga o chamando de maldito inflexível. Levar o Ji-Jeon para o portão dos fundos da escola não seria nada fácil. Nesse momento, a imagem ameaçadora de Dai-Su surge em sua mente, lembrando para ele não ferrar com tudo. Na sala de aula, os colegas se perguntam o que será que tinha hoje no cardápio. Todos os alunos saem para almoçar, mas Ji-Jeon continuava na sala dormindo. Enfim, ele acorda e Sang-min o observava enquanto ele se levantava. Intrigado, Sang-min se pergunta se o prota sempre trazia o próprio almoço. Isso fazia sentido, afinal ele nunca tinha o visto na cafeteria. Como de costume, ele vai até o terraço, aonde costumava almoçar sozinho. Mas ao chegar lá, ele encontra um telefone no banco. Aquele parecia o mesmo telefone de antes. De repente, a tela se acende, mostrando uma notificação de mensagem, que perguntava se ele também estava comendo pão hoje. Nervosa, Areum encarava o seu telefone. E Ji-Jeon também encarava aquele telefone, que exibia uma mensagem aonde a garota perguntava se ele sempre comia sozinho no telhado, pois ela também sempre comia só, por isso queria conversar com ele. Rapidamente ele olha ao redor tentando achar a pessoa que estava mandando as mensagens. Então a pessoa avisa que estava no lado oposto do telhado. De repente, do outro lado do muro, ele vê um braço acenando. A garota continua mandando mensagens, dizendo que entendia se fosse difícil para ele conhecer pessoas. E fala que ouviu falar que ele nunca falava nada. E diz que honestamente ela era igual a ele. Então ela perguntou por que ele não falava. Mas antes que ele pudesse digitar qualquer coisa, seu Guimin aparece chamando por ele. Ele diz que essa era uma grande coincidência que eles acabaram se encontrando outra vez. Ele fala que tinha subido até ali para comer alguns pães, perguntando se Ji-Jeon estava comendo sozinho. Se sentando ao seu lado, ele sugere que eles podem comer juntos. Do outro lado do muro, Areum observa eles sem entender muito bem. De repente, Sang-min começa a tossir e se engasgar todo. Com lágrima nos olhos, ele confessa a Ji-Jeon que na verdade não tinha amigos. É um miserável. E acrescenta que era por isso que andava com garotos como Takisu, para não ser completamente excluído. Ele então sugere que já que ambos eram excluídos, poderiam ser amigos. Porém, Ji-Jeon simplesmente não esboça nenhuma reação. Irritado, Sang-min pensa que essa porcaria não estava funcionando. Ele até mesmo forçou algumas lágrimas. Em seguida, Ji-Jeon se levanta para ir embora, deixando o garoto para trás se lamentando pelos seus esforços não terem servido de nada. Num ato de desespero, ele agarra o braço de Ji-Jeon pedindo para ele esperar, e chorando pergunta se eles não podiam ser amigos. Ji-Jeon olha para ele por um momento e simplesmente mete o pé: sai daqui, não me junto com o perdedor. Mais tarde, o celular de Sang-min vibrava com as mensagens de Daisik, que insistia que ele não fizesse cagada e levasse Ji-Jeon até o portão dos fundos. Já chegando ao final da aula, o garoto se desesperava sem saber o que fazer. Porém, determinado, ele pensa que ainda tinha uma chance. Correndo pelo corredor, ele treme pensando se Ji-Jeon já tinha ido para casa. Indo até a sala dele, ele começa a se desesperar quando não vê ninguém lá dentro. Porém, em seguida, acaba notando Ji-Jeon próximo à janela. Ele estranha o garoto ali parado, se perguntando o que ele estava fazendo. Porém, sua agitação retorna quando ele recebe outra mensagem de Daisik. Já entrando em pânico, ele chama por Ji-Jeon. Inventou que ligou para sua mãe contando que fizeram um amigo e que ela tinha ficado muito feliz com isso. Ele fala que sua mãe queria muito conhecê-lo e que trabalhava no mercado ali perto. Sem jeito, ele pergunta se isso era pedir demais. Ele pede que ele apenas apareça por um momento e dê um oi para ela. Ele pensa que, como ser humano, Ji-Jeon não deveria recusar um pedido tão insistente de uma mãe. Mas em seguida se irrita com a hesitação dele, o chamando de insensível em pensamentos. Partindo para cima de Ji-Jeon, ele implora que era apenas por um momento, questionando se eles não eram amigos, e dizendo que vai mostrar o caminho para ele. Ji-Jeon finalmente parece ter cedido, e Sang-min o guia, dizendo que o caminho pelo portão dos fundos era mais rápido. Em pensamentos, ele se desculpa com Ji-Jeon, justificando que era preciso não ser ingênuo para sobreviver ali. Então ele manda uma mensagem a Daisik, avisando que estão passando pelo portão. Logo, Daisik aparece indo em direção a eles, e quando estava passando pelo prota, sem mais nem menos, ele dá um esbarrão nele. Surpreso, Ji-Jeon se afasta, tentando entender o que está acontecendo, mas rapidamente Daisik o segura pela alça de sua mochila, o alertando que ele deve ser cuidadoso, e fala que se ele caísse tão fácil, não valeria a pena tê-lo esperado. Em seguida, ele arremessa Ji-Jeon na parede, dizendo que é um grande prazer conhecê-lo.
O agarrando pelo pescoço, ele comenta que o rosto dele era bem bonito, mas as suas habilidades pareciam deixar um pouco a desejar. Nesse momento, Jijeon apoia seu pé sobre o peito de Daisuke. E o encarando, ele o empurra para trás com toda a força, fazendo ambos serem jogados um para cada lado. E Jijeon acaba notando que o telefone que a menina tinha dado para ele tinha caído. Antes que ele possa pegar o telefone, Daisuke parte para cima de novo, perguntando se isso era tudo. Cruzando os braços, Jijeon se defende e é arremessado para longe. Porém agora ele estava do lado do celular. Daisuke declara que acabará com tudo no próximo golpe. Eu zombando, ele pergunta se ele achou mesmo que podia lidar com a diferença de peso com aquele corpo fraco. Escondido, Sungmin se desculpa com Jijeon em pensamentos, acreditando que Daisuke acabaria com ele rapidamente. Mais uma vez partindo para cima, o valentão grita, mandando ele tentar bloquear esse ataque. No último segundo, Jijeon agarra a alça de sua mochila, a usando como escudo para conter o ataque. O impacto do golpe fez todos os cadernos e livros saírem voando da mochila, e mesmo assim, Jijeon sentiu o peso daquele golpe. Daisuke riu, achando graça da tática de usar a mochila, comentando que Jijeon parecia mais esperto do que parecia. Então Jijeon esvazia completamente sua mochila. E partindo para cima, o valentão grita que truques assim não vão funcionar contra ele. Com agilidade, Jijeon esquiva do ataque, e usando a alça da mochila, prende o pé de Daisuke. Com um puxão forte, Jijeon o desequilibra, fazendo cair no chão. Furioso, Daisuke começa a se levantar, dizendo que vai acabar com ele. Mas o prota já parte para cima para meter aquela bicuda. Porém, antes que possa acertá-lo, ele para de repente. Isso deixa Daisuke ainda mais irritado, que grita perguntando para quem ele está tentando se exibir. Então Jijeon dá mais um chute e dessa vez não para, acertando o valentão com um golpe em cheio na cabeça. Ao ver aquilo, Sungmin fica em choque. Nem mesmo Daisuke foi capaz de derrotar Jijeon. Com a cabeça girando, Daisuke cai de joelhos no chão. O observando, o prota pensa que agora tinha acabado. Então pega o telefone que havia deixado cair durante a luta. Porém Daisuke parte para cima dele, correndo que nem um cachorro, dizendo que ainda não tinha acabado. Se jogando contra Jijeon, ele o arremessa para longe, o fazendo o deixar cair o telefone outra vez. Rindo, Daisuke pega o celular, dizendo que isso parecia importante para ele. Suspirando, ele diz que no fim, tudo que ele tem que fazer é levá-lo até Kang. Mesmo que seja um pouco decepcionante que ele não possa arrastar o seu corpo meio apagado até lá, ainda assim, de um jeito ou de outro, ele vai cumprir sua missão. Nesse momento, ele estrala os dedos chamando por alguém, e um dos valentões de scooter de antes aparece. Subindo na scooter, Daisuke fala para ele ir até o parque Site Gil, se ele quiser seu brinquedo de volta. Eles estarão esperando com uma festa preparada exclusivamente para ele. E depois ele mete o pé, maltratando a scooter, coitadinha. Nesse mesmo momento, Sungmin vai até ele perguntando se ele estava bem, preocupado se ele poderia estar machucado em algum lugar. Por fim ele pergunta o que ele iria fazer agora que os caras levaram seu celular, alertando que eles poderiam pegar as informações privadas dele e descobrir sobre sua vida pessoal, o que poderia ser realmente muito ruim. Por fim ele comenta que Jijeon poderia encontrar a mãe dele em outra ocasião, sugerindo que ele deva se apressar e ir logo ao parque Site Hill. Em pensamento, Sungmin se sentiu satisfeito por ter cumprido mais do que o seu dever, embora não soubesse se Jijeon realmente iria. Como já tinha feito a sua parte, ele iria apenas ficar na encolha. Então Jijeon sai andando, deixando o garoto incrédulo, se perguntando se ele realmente iria apenas por um telefone. Agora ele sobe os degraus de uma escadaria, aonde tinha dois elementos vagabundos no caminho. E tem que ser fumante, né? Vagabundo fumante. Jijeon apenas passa por eles tranquilamente, os encarando. Por fim ele chega até o topo, aonde tinha mais vagabundos fazendo cosplayers de vagabundos. Agora o pau vai comer, lá ele. Ao vê-lo, Chang dá um sorriso, dizendo que isso era bom. E com o telefone na mão, ele pergunta se ele veio até ali por isso. Sem demora, Jijeon vai na direção dele. E Kang comenta que não parecia haver nada de valor no telefone. Não havia números salvos e nenhum registro de chamadas. A única coisa que havia eram algumas poucas mensagens, que parecia ser de uma garota que estava observando. Considerando que Jijeon realmente veio até ali só para pegar aquele telefone, aquilo deveria ser importante. Em silêncio, Jijeon estende a mão como quem diz para devolver o celular.
O encarando, Jung pergunta o que isso deveria significar. E com um sorriso, pergunta se aquela garota era sua namorada ou apenas um caso. Rindo, ele diz que essa porcaria agora o tinha deixado curioso, revelando que tinha mandado uma mensagem, pois não aguentou ver aquela situação e ficar sem fazer nada. Ele comenta que mandou algo que vai fazer as coisas andarem mais rápido. Em outro lugar, o telefone de Airun toca. Pegando o telefone, ela fica surpresa. A mensagem dizia que ele estava se sentindo muito sozinho, a convidando para se encontrarem, e dizendo que se ela fosse até o Parque Saint-Gilles, a partir daquele dia ela será sua namorada. Sorrindo, Kang diz que se ela realmente vier ao parque hoje, era porque com certeza ela gostava dele. E diz que quando ela se tornasse sua namorada, Ji-Jeon deveria recompensá-lo pela ajuda. Mas Ji-Jeon continua com a mão estendida, esperando pelo telefone. O chefe novamente pergunta o que ele estava querendo, comentando que seus amigos tinham trabalhado duro para trazê-lo até ali. Ele ainda comenta sobre o bastardo do Takisu, dizendo que já esperava que ele apanhasse um dia por ser tão imprudente. Mas ainda assim, ele tinha sido seu colega durante o ensino fundamental. E com um tom sério pergunta se ele veio preparado para se responsabilizar por isso. Ji-Jeon permanece em silêncio, apenas o encarando, fazendo o líder rir, dizendo que parece que ele realmente não falava. Então, Kang propôs que se Ji-Jeon conseguisse segurar o telefone enquanto lutava contra seus homens, ele o devolveria sem problemas. Comentando que talvez por ele ser um aluno transferido, ele ainda não soubesse que a luta por rankings naquele bairro era intensa. Acrescentando que no momento em que Ji-Jeon mexeu com Takisu, ele entrou na luta por rankings. Com um sorriso animado, Kang declara que queria muito ver as habilidades de Ji-Jeon. Se aproximando, Daesik diz que aquela seria sua revanche, logo em seguida desferindo um soco contra Ji-Jeon, que desvia rapidamente. Mesmo diante daquela situação, Ji-Jeon continua com um olhar frio. Percebendo isso, Daesik o chama de bastardo e grita, mandando os outros caras o pegarem. Sem dificuldades, Ji-Jeon desvia do primeiro golpe e logo contra-ataca, mas assim como da última vez, acaba parando no meio do caminho. Caramba, se liga na cara do bandido, bandido de feira, cosplay mais fraco de bandido. Logo, outros dois caras avançam por trás, o surpreendendo e conseguindo acertá-lo, o fazendo cair no chão e em seguida receber outro ataque direto. E embora ele consiga bloquear, aquela situação claramente era um problema. Os vagabundos se aglomeram em cima dele, ficando chutando pra lá e pra cá. Observando a luta, Kang se questiona por que Ji-Jeon não estava revidando. Será que ele não tinha interesse nenhum no ranking de força? Um dos garotos diz que aquilo era estranho, mesmo que aquele cara estivesse apanhando e recebendo golpes de todos os lados. Mesmo assim ele não gritava e permanecia de pé. Kang comenta que realmente está muito curioso para saber que tipo de voz sairia de alguém como ele. Então anuncia que quem fizesse Ji-Jeon gritar ganharia uma edição limitada de um tênis caro, o que deixa a rapaziada animada, achando aquilo incrível, os fazendo avançarem com ainda mais violência para cima do prota. Os golpes eram brutais e contínuos, sem terem nenhuma pausa. Ao fundo, Kang grita para Ji-Jeon mostrar logo suas habilidades e se provar um item raro. Daesik empurra os outros, gritando para saírem da frente, querendo saber para onde tinha ido aquele espírito selvagem de antes e se Ji-Jeon por acaso agora estava com medo. No chão, o prota estava completamente ferido. Ainda assim ofegante, tentava se levantar mais uma vez. Nesse momento, um dos garotos pega uma pedra no chão e grita que agora vai fazer o mudo falar. Ele comenta que desde o início não foi com a cara dele e que aquilo resolveria as coisas. Porém, antes que pudesse acertá-lo, Kang chuta o garoto por trás e pergunta se por acaso aquele idiota estava querendo morrer. Então o chefe se aproxima de Ji-Jeon o puxando pela camisa. Com um sorriso sádico, ele pergunta se por acaso ele gostava de apanhar e se por acaso estava querendo esconder alguma coisa, avisando que aquilo não teria fim até que ele se provasse. Escondido atrás de uma árvore, Sang-min lamenta pelaquela situação com Jin-Jeon. Ele reconhece que aqueles caras eram de um nível diferente da gangue de Takisu. De repente, ele percebe uma garota se aproximando da confusão. Então, o telefone que Kang havia pego de Jin-Jeon começa a tocar. Nele, havia uma mensagem pedindo para soltarem Ji-Jeon.
Rapidamente, ele olha em volta e lá estava a garota parada, segurando o celular. Sorrindo, Kang mostra a garota ao prota, dizendo que talvez agora ele encontre sua vontade para lutar, avisando que o casinho de Jijeon havia chegado. Então ele manda um dos bastardos trazer a garota. De longe, Kang levantava o telefone, gritando para ela chegar mais perto. Hesitando, ela começa a digitar, mas então é surpreendida por um cara que a agarra dizendo que ela era bem bonita. Embora ela tente se soltar e fugir, o bastardo continua segurando, dizendo para ela desistir de uma vez. O cabelo de tigela fica em choque ao perceber que aquela era Hae-Run. Sem entender, ele se pergunta por que diabos Areum estava ali. Com um tom sádico, o cara fala que ela deveria se aproximar mais para ver o rosto de seu namorado, já que tinha vindo até ali. Embora o cabelo de tigela queira fazer alguma coisa, tudo o que ele consegue fazer é ficar tremendo. Finalmente, o cara leva Areum até onde Jijeon estava. Com o rosto completamente machucado, Jijeon olhava para ela. E tremendo, a garota olhava completamente apreensiva. Nesse momento, uma lembrança veio à sua mente. Essa era aquela garota que ofereceu um guarda-chuva naquele dia. E também deveria ser ela do outro lado do telhado. Caramba, o cara maltratou o pulso da menina, estragou o produto. Os caras ao redor comentam que não conseguiam acreditar que ela realmente tinha vindo. Pisando em Jijeon, Daisuke pergunta se ela veio até ali porque queria ver aquele perdedor e avisa que ele estava um pouco ocupado no momento. Daisuke comenta que Jijeon era um cara bem difícil, por isso estavam o ensinando um pouco de boas maneiras. Tremendo, a garota digita no celular que ele era seu amigo, pedindo para eles deixá-lo ir. Sem entender, Kang pergunta por que ela não está falando, e a chamando, ele manda ela dizer qual era seu nome. Com um sorriso sinistro, ele exclama que ela e Jijeon eram bem parecidos. Ao redor, os outros comentam que isso era loucura. Ambos eram mudos, chamando eles de casal de chat. Kang comenta que não se importa nem um pouco com a relação deles, ordenando que os façam falar, pois vai dar a eles uma recompensa por isso. Com um sorriso satisfatório, Daisuke pergunta se tá liberado fazer o mesmo com a garota, e Jang concorda, acercando os cosplay de meliante. Dizem que se ela não fala nada, não pode recusar, sugerindo que ela os escolha ao invés daquele cara patético. Um dos cosplays de vagabundo puxa ela pelo braço, mandando ela dizer alguma coisa. E outro camarada já dá uma fungada no cabelo dela. Avaliar o produto. Eu não quero ser preconceituoso aqui, mas eu acho que tá na hora de chamar a polícia. Ah, que cheiro bom! Logo ao lado, o prota continua sem esboçar nenhuma reação. Sorrindo, o chefe provoca Jijeon sobre o que ele fará agora e pergunta se ele vai mesmo continuar daquele jeito. Os caras pegam a boca da menina, ordenando para ela dizer logo alguma coisa. Ao fundo, o cabelinho de panela observa a situação chocado. Um dos caras pergunta para que serve aquela boca dela. Ih, rapaz, vai com calma aí, rapaz. Já perdendo a paciência, os caras gritam para aquela muda safada fazer logo algum som. Atrás dele, a gente vê um dos caras simplesmente tomando um porradão, ou fazendo cair de maduro. Sem cerimônia, o prota já dá-lhe logo do segundo. Tome! Mais um parte pra cima para participar da festa. Tome, vagabundo, tome! Jijeon simplesmente amassou o coleguinha. Animado, Kang diz que parece que finalmente ele vai começar a lutar. Outra vez, os maus elementos começam a se reunir em volta dele. E Jijeon se posiciona na frente de Areum. Em posição de defesa, ele defende alguns golpes. Em seguida, pega um deles pela perna, ou empurrando contra os outros. Outro bastardo pula o agarrando, porém Jijeon rapidamente já abre um buraco carinhoso na cabeça do coleguinha. Mais um vem, e do mesmo jeito que vem vai. Dessa vez quem avança é Daisuke, gritando que vai colocar um fim nisso. Mas Jijeon, com uma cara séria, já se prepara, e já dá logo um chute na cabeça do outro cara. Então ele parte para cima de Daisuke, que tenta o acertar, mas ele rapidamente desvia. E subindo nele, ele já dá logo uma joelhada na cabeça do maluco. Olha que bundinha bonita. E o prota tá com sangue nos olhos, hein? Tá querendo mandar os caras pra cova. Com um tom meio macabro, Jang diz que ele é realmente um item excepcionalmente raro. Embora aquele golpe tenha sido devastador, ainda assim Daisuke agarra o prota. Já sem dente e todo esbofeteado, ele grita que Jijeon era um perdedor.
Porém, Ji-John simplesmente o encara severamente e, levantando os braços, ele aplica um golpe final, dando 2 cotoveladas na cabeça de Daisuke. E o Power Ranger azul não se contenta com isso, ele segue martelando a cabeça do cara, até que o meliante cai no chão totalmente desacordado. Os outros bunda moles gritam incrédulos com o que aconteceu. Partindo para cima, eles gritam, se perguntando o que estavam fazendo. Eles deveriam continuar lutando. Com os olhos furiosos, ele continua enfrentando o grupo sem parar. Mesmo estando em menor número e tomando diversos golpes, ainda assim ele parecia estar na vantagem. Observando, o líder acha aquela cena magnífica, se perguntando quem diabos afinal era Ji-John, e admitindo que ele tinha superado e muito suas expectativas. Nesse momento, um dos agressores agarra a garota, mandando Ji-John se ajoelhar se não quiser que ela se machuque. Se virando com os olhos completamente cegos pela raiva, ele já tá completamente coringado que chega a tá alucinando. Ao que parece, ele estava vendo uma garota loira, chorando e gritando por seu nome. Com isso, um brilho intenso surge em seu olhar e avança, enquanto o outro cara tremia, dizendo para ele não se aproximar. Assustada, a garota apenas observava a cena sem saber o que fazer. De repente, um outro figurante surge atrás dele, mas já toma logo um hit kill. Figurante tem que apanhar, é isso mesmo. Em seguida, ele parte para cima rapidamente do cara que tinha pego Areum, e então toma Pleft. Por favor, eu estava errado. Calha a boca, vagabundo. Isso aí é pra tu aprender a deixar o like pro Kazu Senpou-chan. Vendo aquela situação, Jang é obrigado a interferir, gritando para Ji-John parar, e que aquilo já tinha sido suficiente. Vendo que Ji-John não parecia querer parar, ele mostra o telefone dizendo que Ji-John havia passado, por isso merecia tê-lo de volta. Jang ainda acrescenta que ele deveria se juntar ao seu grupo, comentando que infelizmente não conseguia resistir a não ter algo que desejava. Se levantando com os punhos fechados, Ji-John vai na direção dele. Se afastando, Kang pergunta o que ele estava fazendo, avisando que já disse que tinha acabado, comentando que os olhos dele não pareciam de alguém que estava querendo relaxar. Obviamente, Ji-John parte para cima, desferindo um soco. Porém, Kang apenas solta uma risada, entrando em posição de guarda. Rapidamente, ele se movimenta, desviando do ataque de Ji-John, e o surpreende com um gancho esmagador, que o faz desabar no chão. Se aproximando dele, Kang diz que tinha avisado, que era para ele parar e relaxar. Com Ji-John no chão, Kang pede que ele pense bem, pois irá voltar para ter uma resposta. Em seguida, ele joga o telefone de volta para Ji-John, e então avisa todo o grupo que eles estavam de saída. No chão ofegante, Ji-John parecia completamente esgotado. Alguns membros do grupo reclamam da dor e se perguntam quem afinal era aquele maluco. Todo quebrado, Daisuke pergunta se ele realmente vai recrutá-lo, comentando que aquele maluco não parecia escutar ninguém, e admite que até ele ficou meio arrepiado com aquele maluco, mordendo seu lábio intensamente. Kang se lembra de ter desviado instantaneamente, mas mesmo assim Ji-John conseguiu acertá-lo de raspão. Está mais do que claro para ele que aquele novato tem uma habilidade única para identificar e atingir pontos fracos. Por isso ele decide que não importa o que aconteça, Ji-John será dele. Agora no banco, Airun vai até Ji-John. Ela observava preocupada enquanto ele ainda recuperava o fôlego. Ele parece não se importar muito com a presença dela. Desconfortável e tremendo, ela começa a ficar com os olhos marejados. E então do nada ela se vira e sai correndo. De repente ele recebe uma mensagem no celular, onde Airun informava que tinha ido buscar remédios e pedia para ele esperar. Por um momento, ele começa a refletir, se lembrando do valentão ameaçando a garota. Ele parece refletir profundamente sobre aquilo. Se levantando, ele vai embora, deixando o celular no banco. Ainda escondido, Sang-min, o cabelo de tigela, acha o novato incrível. E talvez, se tivesse sido um confronto justo, e ele tivesse enfrentado Kang no 1 contra 1 desde o início, talvez ele pudesse até ter ganhado. De repente, ele avista o celular no banco, logo reconhecendo como o mesmo daquela vez das prateleiras. Isso faz perceber que Areum deve ter dado aquele celular para Ji-John. Nesse momento, ela retorna correndo ao local. Mesmo de longe, Sang-min a reconhece imediatamente e se pergunta o que deveria fazer nessa situação. No fim, ele decide não pensar muito e simplesmente fugir dali o mais rápido possível. Dessa forma, quando Airun finalmente chega ao local, já não tinha mais ninguém. Enquanto isso, o cabelo de tigela continua correndo o mais rápido que pode.
De repente, o celular que carregava em sua mão vibra novamente. Eram mais mensagens de Areum, avisando que tinha comprado remédio, mas que ele tinha ido embora, e pergunta se os ferimentos dele estão bem. Ao ver isso, Sang-mi fica indignado, chamando de John de insensível por abandonar o celular e deixar Areum tão preocupada. Mas agora que ele tinha pego aquele telefone, o que ele deveria fazer com ele? Considerando que ele deveria pelo menos responder alguma coisa para tranquilizá-la. Então, uma nova mensagem chega. Areum se apresentava com seu nome completo e até mesmo sua turma. O abobado começa a ficar todo envergonhado, dizendo que sabe muito bem disso. Ela agradece pela ajuda de mais cedo e pergunta se eles poderiam conversar aos poucos daquele jeito de agora em diante, o que deixa Sang-min outra vez em pânico, sem saber o que fazer, e pensa que ele se sentiria muito mal se simplesmente ignorasse. Por isso, ele considera se passar por Ji-John por um momento, achando que aquela situação toda era completamente maluca. De volta ao banco, aonde Areum estava sentada, seu celular vibra, a surpreendendo completamente. A mensagem era um ok com ponto final, mas era um ok que dizia tudo, poucas palavras, muitos significados. A menina já fica toda bobinha com um ok, mano, um ok com ponto final. Não posso dizer nada não que eu responderia exatamente dessa forma. Bom, mais tarde, Sang-mi mostrava o vídeo de Ji-John para seu amigo, que estava completamente incrédulo, perguntando se aquilo realmente era de verdade. O vídeo mostrava Ji-John lutando sozinho contra vários oponentes. Seu amigo logo reconhece o garoto de cabelo azul. Ele era aquele estranho que seu amigo tinha comentado no outro dia. Seu amigo acha aquilo tudo incrível, prevendo que provavelmente Ji-John vai se tornar muito popular. E Sang-min comenta meio irritado que isso ele já era. Ele pensa que a sua querida Areum no fim gosta daquele maldito bastardo. O que mais o irritava é saber que ainda assim Ji-John estava rejeitando. Porém, por outro lado, ele pensa que também está aliviado. Definitivamente, ele não consegue entender mais nada. Seu amigo sugere que eles upem o vídeo no TikTok, dizendo que aquilo facilmente ia viralizar. Correndo desesperado atrás de seu amigo, Sang-min grita para ele devolver seu celular. Naquela correria, ele acaba esbarrando em alguém, fazendo o prendedor de gravata do garoto cair no chão. Aquele garoto era o número 2 do segundo ano da escola Baek High School, Kim Jong-woo. Ao perceber isso, Sang-min imediatamente fica em choque. Desesperado, ele rapidamente pega o prendedor do chão e treme pedindo desculpas. Por fim, ele coloca o prendedor na gravata de Kim, mas já toma logo um tapão nos beiços. Indo embora, um dos garotos que acompanhava Kim manda Sang-min se recompor de uma vez e não ficar choramingando no chão. Então seu amigo se aproxima, perguntando se ele estava bem. Mas Sang-min responde furioso que obviamente não estava, e que tudo aquilo era culpa dele. O amigo comenta que foi um alívio ter sido apenas um tapa, pois Kim é famoso por seu péssimo temperamento. Observando o grupo de Kim se afastar, ele resmunga que aqueles caras adoravam uma briga. De repente, seu amigo chama a atenção de Sang-min. Lá estava Ji-John andando com Hiena grudado ao seu lado, que perguntava o que tinha acontecido com o rosto dele. Isso deixa o cabelo de tigela ainda mais irritado, pensando como aquele maldito pode ser tão popular. Primeiro foi a Areum e agora a Hiena também. Nesse instante, Areum passa por ele. Prontamente ele a cumprimenta, mas a menina simplesmente se vira sem dizer nada. Ele conclui que, como imaginava, para conseguir se aproximar de Areum precisava primeiro ficar amigo de Ji-John. Enquanto isso, seu amigo ao fundo postava o vídeo da luta de Ji-John no TikTok. A cena corta e vemos alguém rindo enquanto desenhava, dizendo que aquilo era muito engraçado. Os valentões desenhavam na cabeça do bigodinho de Chiquinha, mandando ele ficar parado. Depois ele diz que finalmente tinha acabado sua obra de arte. Ele tinha desenhado um rosto sorridente, dizendo que assim ele ficava mais bonito, perguntando aos outros rindo se eles não concordavam. Pô, esse bigode tá complicado aí, Chiquinha. Pô, tira isso aí, cara, pelo menos isso, mano. Vamos se ajudar. Um deles diz ao Gumão, ou Chiquinha, que ele deve andar de costas a partir de agora. Pô, andar de costas é foda, mano. Não vou mentir não tanquei. Concordando, o garoto pergunta aonde deveria ir. Andando de costas, o pé dele pisa em falso, fazendo a sua sandália escapar. Desequilibrado, ele começa a cair da escada. Porém, Jin-Ho, que estava subindo nesse exato momento, acaba o segurando. Preocupada, Hiena pergunta se Guman estava bem, e ele responde que sim, estava tudo certo. Mas então Hiena começou a rir, perguntando o que era aquele desenho na nuca dele. E ele explica que os outros fizeram isso com ele para dar uma melhorada no visual.
Pô, o andar de costas me pegou. Rapidamente, Iena pede desculpas por rir. Olhando para Jijeon, ele fica meio apreensivo, sem acreditar que Jijeon realmente não tinha rido dele. Mas o Jijeon é mudo, cara. Enquanto isso, no ginásio, alguém observava escondido com um olhar severo na porta. Lá dentro, 2 garotos estavam se descendo na porrada. Ao redor, outros estudantes assistiam animados, incentivando-os, perguntando se era só aquilo que ele sabia fazer, mandando-o levantar. A plateia gritava por mais, mandando encurralar o oponente, e um deles lamentava por ter apostado naquele idiota. Lá junto deles estava Kim, que comenta completamente entediado que não havia tensão alguma naquela luta. Se aproximando dele, um de seus colegas mostra seu telefone, perguntando se Kim já tinha visto aquilo, afirmando que aquilo sim era loucura. Na tela do telefone passava o vídeo de Jijeon, com o título Aluno Transferido. O colega fala que as visualizações daquele vídeo aumentavam a cada segundo, e estava abarrotado de comentários. Com um olhar sério, Kim pergunta se aquele era um estudante da escola deles, e outro respondeu que achava que sim, pois o uniforme parecia o mesmo deles, e o local parecia ser uma praça próxima dali. Enquanto Kim via o vídeo, seu amigo pergunta se ele achava que aquilo era real. Kim responde que a imagem do vídeo estava embaçada por ter sido filmada de longe, mas se aquele cara realmente fosse da escola deles, aquilo definitivamente seria incrível. Então ele chama a atenção de todos presentes no ginásio, perguntando se alguém ali conhecia o aluno transferido. Um deles comenta que havia um na classe do lado dele, um idiota que parecia que não falava, e diz que ele era da classe 5. O aluno ainda acrescentou que havia um boato recente de que Takisu foi hospitalizado por causa dele, mas ninguém realmente conseguiu confirmar esse rumor. Ao saber que ele tinha enfrentado Takisu, Kim dá um leve sorriso. Aquela situação já era mais do que suficiente para despertar o interesse de Kim, e manda um dos seus amigos ir pessoalmente conseguir mais informações. Agora nos corredores, alguns colegas chamam Guman para almoçar, mas ele avisa para eles irem indo na frente. Então de costas, Guman se aproxima de Jijeon, dizendo que comprou um pão para comerem juntos. Enquanto subiam até o terraço, Guman pergunta se eles poderiam comer juntos de vez em quando. Ao chegarem lá, Sang-min cumprimenta Jijeon, dizendo que estava esperando por ele. Logo ele questiona Guman sobre o motivo de estar andando com Jijeon, e sem entender, Guman também pergunta o que Sang-min fazia ali. Ele afirma que estava esperando por Jijeon para comerem juntos, e Guman responde que também estava ali para comer com ele. Se virando para Jijeon, Guman comenta que ele poderia ficar à vontade e usar o espaço que quisesse. Nesse momento, Sang-min cai na gargalhada, apontando para o desenho na nuca de Guman, e dizendo que ele estava andando por aí tentando fazer as pessoas rirem. Ah, para, mano, não tem como não. Mas Guman nega, dizendo que não era esse o caso. O que deixa Sang-min confuso, perguntando então por que ele estava andando por aí com aquilo, e ainda mais com o cabelo daquele jeito. Olhando para cima com um olhar profundo, ele responde que seu corpo era a prova das atrocidades que aconteciam naquela escola, e isso não tinha como esconder. Além do mais, a verdade não deveria ser evitada. Inclusive, ele pede a Sang-min que tirasse algumas fotos como evidência. Nesse momento, o celular que ele havia pego no parque começou a vibrar em seu bolso. Rapidamente, ele se afasta dizendo que já volta. A mensagem o desejava um ótimo lanche. Aquilo pega completamente de surpresa. Em pensamentos, ele agradece a Areum, dizendo que vai fazer isso. Em seguida, ele responde mandando um você também. Ao ver aquela resposta, um leve rubor aparece em seu rosto. De repente, ele ouve um barulho. Lá diante dele estava um garoto intimidador do 2º ano. Tremendo, ele pergunta o que Noah Jaemin fazia ali, e se por acaso Kim estava com ele. O ignorando, Jaemin logo olha para os garotos sentados ao banco. Sorrindo, ele comenta que no fim, os boatos sobre o aluno transferido passar o almoço no telhado eram verdadeiros. Se aproximando deles, ele mostra o seu celular com o vídeo, perguntando se era ele. Ao perceber o vídeo, Sang-min logo pensa que tá completamente ferrado. Nervoso, o Chiquinha do bigodinho pergunta o que estava acontecendo. Jaemin explica que queria apenas verificar um boato, mandando Jijeon levantar e mostrar suas habilidades. Porém ele permanece sentado, sem demonstrar nenhuma reação ou interesse. Fala sério, olha a cara desse maluco, tá toda arrebentada, pelo menos dá um tempo pro cara. Impaciente, Jaemin pergunta se por acaso ele era surdo, ou ameaçando golpeá-lo. Mesmo assim, Jijeon permanece com uma cara de quem não tava nem aí. Irritado, Jaemin continua provocando,
perguntando se ele não conseguia se levantar porque estava com medo. Já irritado, ele diz que nesse caso ele começaria batendo. Com um olhar furioso, o agressor se prepara para iniciar o ataque. Partindo para cima, o bully grita que agora ele vai começar a apanhar. Ji-Joon, no entanto, desvia sem problemas do soco. Em seguida, contra-ataca com um chute preciso na perna do valentão. Com isso, o bully se desequilibra, dando de cara no banco. Caído, ele grita de dor, dizendo que estava sangrando. E ao se virar novamente para o aluno transferido, de pé e com o sol batendo atrás dele, Ji-Joon apenas observava o garoto no chão. Tremendo, o bully o encara com uma expressão de pavor. Em seguida, ele sai correndo sem olhar para trás. Confuso, os outros dois garotos se perguntam o que acabou de acontecer, comentando sobre o quão rápido aquele cara correu. Virando-se para Ji-Joon, o Chiquinha pergunta quem realmente era ele, pois aquilo era loucura. O Tigela então revela que foi Ji-Joon quem mandou Takisu para o hospital, deixando o Smile em choque. Surpreso, o Chiquinha com bigode diz que sabia que Ji-Joon era diferente, mas admite que ele era ainda mais legal do que imaginava. O cabelo de Tigela então comenta que aquele valentão ter ido procurá-lo com certeza não é um bom sinal. Em seguida, ele explica que o agressor faz parte da gangue de Kim Ji-woo, que usava o ginásio como uma arena de luta. Pensando melhor sobre isso, ele declara que acredita que Ji-Joon seja o próximo alvo deles, deixando o Smile chocado ao saber que existia uma arena dessas na escola. Com uma expressão séria, o garoto acrescenta que ouviu dizer que algumas pessoas se inscrevem para ganhar dinheiro. E pensando melhor sobre isso, ele diz que honestamente, se fosse Ji-Joon, ele conseguiria ganhar muito dinheiro. Irritado, o Smile dá um cascudo no colega, perguntando do que ele estava falando, enquanto ele tentava se justificar que essa era a verdade. Diante do silêncio de Ji-Joon, Smile se oferece para recusar as ofertas das gangues por ele, caso ele não diga nada. Ele então continua, presumindo que Ji-Joon não gostava de lutar e nem de chamar atenção. Com isso, ele se oferece para conversar com a gangue, e Tigela pergunta se ele realmente fará isso. Dando uma tocada no ombro do colega, Smile garante que isso é o que amigos fazem uns pelos outros. O garoto de cabelo de tigela duvida da amizade deles, dizendo que eles nem são próximos, mas o garoto insiste que eles já estavam ligados pelas areias do tempo. Nada contra o Chiquinha, mas eu tenho a sensação que ele ainda vai apanhar muito. De volta à sala, os alunos cochicham e olhavam na direção de Ji-Joon. Imediatamente, um dos grupos o cerca com o celular, perguntando se era realmente ele no vídeo que viralizou. Na tela do aparelho, a briga era exibida, enquanto o aluno pedia para Ji-Joon ao menos confirmar com a cabeça. Se metendo entre eles, Smile pede para não o incomodarem, e se tiverem algo para falarem, podem falar através dele. Confusos, os outros alunos zombam daquele perdedor por já estar se apegando ao novato. De repente, a porta da sala desliza com um estrondo. Com um ar intimidador, Jin-Ho junto de outro cara entram na sala. Aflitos, os alunos o reconhecem imediatamente. Jin-Ho então pergunta em voz alta quem na sala era o aluno transferido. Com a tensão no ar, os colegas se encaravam assustados. Em seguida, todos começam a se virarem olhando na direção do prota. Smile permanecia de pé em silêncio ao lado da carteira de Ji-Joon. Sem perder tempo, Jin-Ho e seu companheiro caminham diretamente até eles. Rapidamente, Smile se coloca na frente de Ji-Joon. O encarando, Jin-Ho pergunta quem diabos era ele. Esse aí tem muitos nomes. Gaguejando, o garoto se apresenta como amigo e representante de Ji-Joon, dizendo que eles podiam falar com ele. Em seguida, o outro cara o confronta, perguntando se por acaso ele era alguém importante. Totalmente apavorado, Smile insiste que só estava dizendo que eles precisavam falar com ele primeiro. Então, o valentão já dá logo um tapão na cara do Smile, perguntando se por acaso ele era idiota. Enquanto o garoto cai no chão, o valentão, sem entender, questiona que porcaria era essa na cabeça dele. Em seguida, ele o agarra com força pela gola da camisa. Puxando-o para perto, ele pergunta se por acaso o Smile tá achando que é engraçadinho. De repente, Ji-Joon se levanta, chamando a atenção de todos. Então Jin-Woo o pergunta se foi ele quem machucou o nariz de Jaemin. Sem responder, ele apenas o encara, ao que parece com uma cara séria.
ou mostrando um cartão. Jin-Woo menciona que ele já deve ter ouvido falar do ginásio Hwang Dog. Ele explica que veio pessoalmente entregar o convite uma vez que ele tinha recusado da primeira vez. Estendendo o cartão para ele, Jin-Woo pergunta se ele não quer ganhar dinheiro. Nesse momento, o Smile mais uma vez se coloca na frente, pedindo para esperarem. Gaguejando, ele declara que Ji-Jeon não queria lutar, por isso não iria. Irritado com a intromissão, Jin-Woo o encara com desprezo, afirmando que aquele porco inútil já está o fazendo perder a paciência. Dando uma bicuda no peito do Chiquinha, ele grita que aquele cara já estava enchendo o saco. Com o impacto, o Smile é jogado para trás, derrubando várias cadeiras. Caído no chão, Jin-Woo o xinga perguntando se ele não sabia a hora de não se meter. Furioso, ele continua o chutando, querendo saber por que diabos ele estava se metendo. Em seguida, ele manda o garoto ficar quieto no canto dele, como o perdedor que ele é. Sem parar, ele chutava o Smile sem dó nem piedade. Enquanto isso, os outros alunos da sala só observam a cena assustados. De repente, uma mão segura o ombro dele. Imediatamente, Ji-Yeon se vira e grita perguntando quem era o maldito. Ao ver que era Ji-Jeon, ambos se encaram em silêncio. Com um tom sério, Ji-Yeon manda ele tirar as mãos dele. E completa dizendo que realmente odeia quem fica tocando nos outros. No entanto, ignorando o aviso, Ji-Jeon aperta ainda mais o ombro dele. Os observando, Smile tentava processar a situação. Ji-Yeon fica completamente irritado e o chama de pedaço de loli vencida. Inesperadamente, outro valentão parte para cima por trás, o mandando tirar as mãos de Jin-Yeon. Porém, do nada, Ji-Jeon mete a esquiva. Em seguida, já dá uma joelhada com tudo na cara do meliante safado. Com o impacto, o cara cospe sangue e fica totalmente atordoado. Enquanto isso, Ji-Jeon só observa a cena, com uma cara de poucos amigos. No chão, o valentão encara Ji-Jeon o xingando. Furioso, ele pega a primeira cadeira que vê pela frente, declarando que agora aquele maldito estava morto. Em seguida, ele arremessa a cadeira, mas antes que pudesse ser acertado, Ji-Jeon salta por cima dela. O cara tá achando que é o Miranha. Sem hesitar, ele parte para cima. Correndo sobre as mesas, Ji-Jeon vai direto na direção do valentão, acertando um chute bem no meio da fuça do cara, o fazendo novamente parar no chão, enquanto Ji-Jeon o observava de pé em cima da mesa. Chocados, os outros alunos em volta afirmam que o vídeo realmente era real. Com um grito furioso, o valentão começa a pegar outra mesa, afirmando que eles verão quem estará morto no final. Erguendo outra mesa, ele estava disposto a ir até o fim. Nesse momento, o professor entra na sala e questiona o que estava acontecendo. Em choque, ele logo ordena que o garoto abaixe a mesa, dizendo que eles têm muitos lugares para brigarem que não seja na sala de aula. E notando Ji-Jeon sobre uma mesa, ele pergunta o porquê ele estava ali. Com calma, Ji-Jeon desce de cima da carteira sem dizer uma única palavra. Jin-Woo, indo até o outro valentão, diz ao professor que tudo não passava de uma simples brincadeira e que jamais iriam ficar brigando na sala. Em seguida, ele se vira, chamando pelo tal declarado representante. Sorrindo, Jin-Woo pergunta se poderia usá-lo para entrar em contato com Jin-Jeon. Despedindo-se, ele avisa a Ji-Jeon que eles se encontrarão de novo outra hora. Enquanto isso, o professor observava a interação dos garotos. Tocando seu ombro, Jin-Woo diz para o professor não ficar nervoso e apenas voltar a dar sua aula. Mais tarde, vemos os alunos na saída, deixando a escola, onde tinha uma enorme faixa, que dizia que aquela escola era livre de bullying e que podiam confiar e deixar em tudo com o comitê disciplinar. Smile contava para a Tigela que a briga foi como um filme, no qual os caras nem mesmo tocaram em Ji-Jeon. Sem acreditar, ele lamenta ter perdido uma cena tão incrível. Então, ao notar a ausência de Ji-Jeon, ele pergunta aonde ele estava, e Smile explica que o professor pediu para falar com ele. Smile comenta que mesmo não iniciando a briga, Ji-Jeon acabou participando, e Tigela se pergunta se ele levará uma grande bronca. Enquanto isso, oferecendo uma bebida, o professor comenta que o aroma daquele chá era ótimo, embora admita que não seja algo que jovens costumam gostar.
Em seguida, ele comenta como a atmosfera da escola é diferente da anterior, já que por estarem no subúrbio, o lugar era mais pacato. O professor então confessa que quando o pai de Ji-Jeon sugeriu a transferência para um lugar como aquele, ele foi contra a ideia. Preocupado, ele explica que achou que seria difícil para o garoto se adaptar, principalmente por não falar muito, o mudo que falava pouco. Mesmo assim, ele revela ter ficado grato ao pai de Ji-Jeon por ter confiado nele como um amigo. Puxando pela memória, ele se recorda que a última vez que o viu foi há 4 anos atrás. Naquela época, o garoto ainda estava no ensino fundamental. Lembrando-se de Ji-Jeon treinando intensamente. Impressionado, seu pai o elogiava, dizendo que ele era realmente incrível e cheio de energia. Em seguida, seu pai apresenta ao professor, dizendo que aquele era seu amigo. Ofegante, o garoto para seu treino. Respeitosamente, ele se curva o cumprimentando. Admirado, o professor elogia o pai por transformar a parte da casa em uma academia e prevê que Ji-Jeon se tornará muito forte no futuro. Logo depois, o pai o convida para beberem, aproveitando a noite para conversarem, o que o professor prontamente aceita. Voltando ao presente, o professor lembra que no passado, Ji-Jeon era um garoto brilhante e cheio de energia. Com um tom de lamento, ele diz não saber o que aconteceu para que Ji-Jeon acabasse se transferindo para uma escola tão simples quanto aquela. Olhando para o jovem, o professor avisa que, embora tenha explicado sua situação aos outros mestres, ele terá que resolver os problemas com os colegas por conta própria. Refletindo, ele supõe que a razão pela qual seu pai o criou para ser forte não era apenas para treinamento físico. Com esperança, o professor expressa sua crença de que um dia Ji-Jeon superará seu silêncio. Do lado de fora, uma chuva repentina surpreende Tigela e Slime, que corriam para se proteger. Enquanto procuram abrigo, Tigela pergunta se precisam se preocupar com o Kim Ji-oh, mas Slime acredita que ele já desistiu de arrastar Ji-oh para seus problemas. Mas é um pateta mesmo. Vê se cria juízo, abobado. Nesse momento, o celular de Tigela começa a vibrar em seu bolso. Vendo que a mensagem é de Areum, ele se despede rapidamente de Smile. Surpreso, ele lê a mensagem dela, que perguntava se ele tinha um guarda-chuva. Completamente corado, ele fica sem reação por um instante. Então ele digita perguntando o motivo da mensagem. Logo, a resposta dela chega, pedindo para que ele a encontre na papelaria. Rapidamente, o gado começa a correr em direção à papelaria. Correndo pela chuva, ele se enche de esperança, pensando que ela poderia estar esperando com um guarda-chuva. Quando finalmente chega, ele espia cautelosamente por trás de uma parede. Espiando, ele vê Areum olhando seu telefone enquanto segurava um guarda-chuva. Com um choque de realidade, ele entende que na verdade ela estava ali parada esperando por Ji-Jeon. Desesperado, ele se pergunta o que deveria fazer. Dividido, ele se pergunta se deveria ir buscar Ji-Jeon para Areum, mas imediatamente ele rejeita a ideia, decidido a não deixar que eles dividam o mesmo guarda-chuva. Contudo, ele logo imagina um cenário alternativo, onde os três acabam dividindo o guarda-chuva juntos. Essa simples ideia já o deixa extasiado. Motivado pela sua fantasia, ele corre para encontrar Ji-Jeon, supondo que ele ainda esteja na sala do conselheiro. Enquanto isso, Areum continuava esperando pacientemente na chuva. Nesse momento, ela ouve ao fundo alguém comentando alto, dizendo que assim como Ji-Jeon, ele também estava sem guarda-chuva. Arrastando Ji-Jeon consigo, Tigela a cumprimenta de forma desajeitada. Surpresa com a aparição repentina dos dois, enquanto Tigela perguntava o que ela fazia ali parada. Diante daquela situação, Ji-Jeon apenas a observava com a sua expressão séria de sempre. Logo, ela desvia o olhar. Em seguida, começa a procurar algo dentro de sua mochila. Retirando de lá um guarda-chuva, ela o aponta para eles. Com uma expressão triste, Tigela percebe que ela não planejava dividir o guarda-chuva. Observando a cena, ele conclui que aquilo era destinado exclusivamente a Ji-Jeon. Por um momento, seu único desejo era que ao menos uma vez ela olhasse para ele. Agarrando o guarda-chuva, ele decide que a atenção dela seria para ele. Em posse do guarda-chuva, ele agradece a Areum e explica que ele e Ji-Jeon precisavam de um para irem a um lugar. Enquanto Ji-Jeon o encarava, ele continua a história meio sem jeito, dizendo que iam a um fliperama e que era muito divertido ir com os amigos. Em seguida, ele a convida para se juntar a eles.
Um pouco longe dali, vemos Smile correndo pela chuva. Ao chegar em uma passagem coberta, ele se depara com duas figuras em seu caminho. Em choque, ele para, os observando surpreso. Com um sorriso intimidador, o valentão de mais cedo, junto de seu colega de nariz remendado, o dão boas-vindas, o cumprimentando como representante. Encurralado, Smile pergunta o que está acontecendo. Outro estudante então afirma que, como representante, ele tinha algo para transmitir a Ji-John. A chuva continuava a cair intensamente sobre os becos da cidade, enquanto Smile tomava uma massagenzinha camarada. Inclinando-se sobre Smile, lá ele, o agressor pergunta novamente o que ele havia lhe dito para fazer. Com o rosto maltratado, Smile responde que precisa fazer com que Ji-John participe. Dando tapinhas em sua cabeça, o agressor pergunta se ele tem certeza do que diz. Em seguida, ele o acerta com um soco no rosto, enquanto exige uma resposta clara. Chorando, todo bagaçado, Smile cede, confirmando que irá falar com ele. Jae-min então o ameaça, dizendo que ele morrerá caso não cumpra a promessa. Nesse momento, Jin-woo se aproxima com um guarda-chuva, dizendo que já era o suficiente. Segurando seu cartão da Hound Dog, Jin-woo o joga no chão, ordenando que ele entregue para Ji-John. Os caras têm até cartão, mano. Isso que é delinquente bem organizado. Com um sorriso, ele pede para que dê as boas-vindas a Ji-John nas arenas de luta Hound Dog. Logo depois, os três vão embora, deixando Smile caído na chuva. O cara já era feio, agora então acabou. Game over. It's over, bro. Em outro lugar, Tigela gritava o nome de Ji-John determinado, afirmando que estava indo. Lá ele. Em um movimento rápido, ele bate no disco de air hockey. Ji-John, observando atentamente, rebate o disco. Lançando com força outra vez o disco, Sang-min grita que desta vez ele não conseguirá bloqueá-lo. Confiante, ele se gaba de suas habilidades de jogo, pensando que era para Areum o observar atentamente. Próxima à mesa, a garota assistiu o jogo com o placar ainda zerado. Com um movimento rápido, Ji-John rebate o disco, fazendo-o passar pelas defesas de Sang-min, marcando o primeiro ponto da partida. Tentando disfarçar, ele explica que deixou Ji-John marcar um ponto de propósito. Em seguida, ele rebate o disco com força, gritando para que Ji-John tente rebater esse. Porém, sem se importar muito, ele rebate o disco de lado, sem dificuldades. Sem chances de defesa para Sang-min, ele marca mais um ponto. Impressionado, Tigela sem jeito pergunta como ele conseguiu girar o disco daquele jeito, afirmando que Ji-John era bom até demais. Avisando que não iria mais pegar leve, a partida começa a se intensificar. Mesmo assim, mais um ponto é marcado contra ele. Com o placar final de 13-0, Tigela lamenta a derrota, pensando que aquele bastardo do Ji-John não o deixou marcar nenhum único ponto. Logo depois, ele chama Areum, dizendo que era a vez dela, enquanto pensava para ela sentir o quão frio Ji-John era. Em pensamentos, ele comemora que a imagem idealizada que ela tinha de Ji-John iria finalmente acabar. Sem dizer nada, a garota se aproxima da mesa. Do outro lado, Ji-John também apenas a observava. Logo, Areum inicia o jogo, sendo a primeira a bater no disco. Sem hesitar, Ji-John rebate o disco de volta. Assim, a primeira partida entre eles já começa com o disco se movendo rapidamente pela mesa. Com o movimento preciso da garota, ele acaba tomando um ponto. Indignado, Tigela grita com Ji-John, dizendo que aquilo não era justo. Em seguida, ele questiona sobre o giro especial que havia usado antes. Enquanto isso, concentrada, Areum tentava marcar mais um ponto. Ambos pareciam extremamente concentrados no jogo. Observando Ji-John jogar, Sang-min cada vez fica mais irritado, com ele se deixando tomar pontos, o mandando prestar atenção. Logo depois, a cena muda para uma máquina de gacha. Em frente à máquina, Sang-min pensa que era melhor na máquina de garras, e que dessa forma conseguirá chamar a atenção de Areum. Com a habilidade, ele consegue pegar um urso de pelúcia. No entanto, acaba caindo pouco antes de chegar à saída. Frustrado, ele se lamenta por ter chegado tão perto. Mesmo assim, ele diz aos outros que estava quase conseguindo e que podiam aguardarem observando ele conseguir a recompensa. Suando, ele se prepara para mais uma tentativa, afirmando que agora era para valer. No entanto, mais uma vez, a garra da máquina falha, deixando cair o ursinho.
Irritado, ele bate na máquina, gritando que ela estava o escamando. Paralelo a isso, Dijon calmamente aperta o botão para fazer sua jogada. Sem nenhuma dificuldade, ele consegue derrubar um ursinho na saída. Enquanto Dijon pega o seu prêmio, Tigela o observava completamente sem reação. Com facilidade, ele conseguiu pegar não apenas um, mas 2 ursinhos de pelúcia. Nesse momento, inesperadamente, Dijon levanta o ursinho na direção do Tigela. E faz o mesmo com Areum, surpreendendo ambos. Corando levemente, Areum olhava fixamente para o ursinho rosa que Dijon segurava. Com o urso em mãos, Tigela agradece dizendo que era muito fofo, enquanto se perguntava se não havia alguma coisa que aquele maldito bastardo não seja bom. Determinado, ele decide que usará seu movimento final, mesmo que considere que fazer isso seja um pouco injusto. Cantando com paixão, ele espera que Areum o escute. Enquanto cantava, os outros dois apenas observavam em silêncio. Sentados lado a lado, Dijon e Areum permaneciam em silêncio enquanto a música tocava. Dijon mantinha seu olhar sério de sempre. Enquanto isso, Areum abraçava o ursinho de pelúcia que ganhou. De repente, Tigela começa a tossir descontroladamente. Com a mão na garganta, ele percebe que se engasgou no meio da canção e acabou ferrando com todo o seu plano. Então, avisando que vai buscar água, ele sai correndo da sala. Com sua saída, Dijon e Areum agora ficam a sós. Apenas o som da música de fundo preenchia o ambiente da sala. Pegando seu celular, a garota mostra uma mensagem de agradecimento pelo ursinho. Nesse exato momento, o celular dela começa a vibrar. Na tela, uma chamada recebida de seu pai era exibida. Encarando o telefone, ela se treme apreensiva, levantando-se meio nervosa. Em silêncio, ela passa por ele, deixando a sala. Agora sozinho, Dijon apenas observou ela sair correndo. Logo que sai, Areum acaba esbarrando acidentalmente em um homem, derramando café em ambos. Com raiva, o homem grita para que ela olhe por onde anda. Em seguida, ele a questiona por que ela não estava se desculpando, querendo saber se ela não tinha boas maneiras. Nesse momento, Tigela volta e acaba vendo. O outro homem que estava junto então pergunta se a garota era sua namorada. E nervoso, Tigela responde que eram apenas colegas por enquanto. Sem se importar muito com a resposta, o primeiro homem comenta que isso não importava. Em seguida, ele simplesmente derrama o resto de seu café na cabeça de Areum, a avisando para ter mais cuidado da próxima vez. Horrorizado com a cena, Tigela grita o nome dela novamente, sem saber o que fazer. De repente, uma mão segura firmemente o pulso do homem, e lá não era ninguém menos que Dijon. Furioso, o homem xinga Dijon, perguntando quem ele pensa que é para interferir. Em um movimento rápido, Dijon desequilibra um dos pés do homem, o fazendo cair de costas, derramando seu café nele mesmo. Nesse momento, o outro homem avança furioso contra Dijon, determinado a acertá-lo. Porém, assim que chega perto, Dijon, sem hesitar, o acerta com um soco preciso no estômago, o fazendo imediatamente cair com tudo no chão, ao lado de Areum, que observava a cena. Com o rosto ainda sujo, ela permanecia paralisada após o ocorrido. Enquanto isso, Dijon mantinha seu olhar sério e observador. Do nada, ele segura a garota pelo pulso, a puxando para longe, deixando os caras para trás, gritando para aqueles malditos filhos de programadoras não fugirem. Assim, os dois fogem do local de mãos dadas.